Desejo que a paz do Senhor Jesus esteja em cada lar, em cada família, em cada pessoa. E hoje eu trago uma mensagem muito importante, que o título dela é A Família. Por que a família? Porque a família é a instituição criada pelo Senhor Deus. Ela foi criada lá no Jardim do Éden, começou com Adão e Eva. A família, a primeira família. Então, depois disso, as outras famílias se formaram. O homem se casa com uma mulher e forma uma família. E o Senhor Deus colocou o homem no casamento para que ele seja o cabeça da família. Porque para interceder para a família, cuidar da família, suprir as suas necessidades, educar a família na presença de Deus, ensinar a palavra de Deus, levar a família para a igreja para servir ao Senhor. Porque lá no livro de Samuel nós vemos que o Eucana, ele ia todo ano, ele ia na igreja, a igreja de antigamente, lá no templo, onde havia lá o profeta Eli. E ele ia lá levar os seus projetos, fazer os seus pedidos para o Senhor Deus, e levava a sua esposa, a Ana. Então, na Bíblia tem muitos capítulos falando sobre a família e quem é o responsável pela família. O homem, como eu falei, ele é o cabeça para suprir as necessidades da família, cuidar e proteger. E em Deuteronômio, capítulo 31, lá o Senhor Deus, ele falou, está escrito, que é para, a partir do versículo 9 de Deuteronômio 31, que é para todo homem comparecer diante do Senhor, levar a sua esposa e filhos. A partir de 7 anos, os filhos já deveriam conhecer os mandamentos do Senhor Deus e temer ao Senhor Deus. Temer no sentido de amar o Senhor Deus por todas as bênçãos que Ele criou para a humanidade. Então lá está bem claro que o Senhor Deus falou para o homem comparecer, o marido levar a sua esposa e filhos, e também o estrangeiro e até o seu empregado. E depois em Deuteronômio capítulo 6 também, lá diz que é para ensinar a criança assentado ou andando pelo caminho, que é para ensinar a criança. E Provérbios 22:6 também está escrito: ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará dele. Então, se os pais ensinam as crianças a palavra do Senhor Deus, como está lá em Efésios, né, que é para os filhos honrarem os pais no Senhor. No Senhor, o que é? Os pais precisam estar no Senhor Jesus, como ele disse lá em João 15, que ele é a videira e nós os ramos. Então, nós que estamos enxertados nele, nós daremos muitos frutos. Então, veja bem, depois esteja ouvindo novamente e pausa aí o áudio, o vídeo onde que eu falei do capítulo, e vá conferir na sua Bíblia, para não dizer ou pensar que eu estou falando algo da minha cabeça, porque não é. Estou falando aqui sobre a palavra de Deus e sobre o que está escrito na Bíblia, e o que o Senhor Deus requereu e quem que ele constituiu para liderar a família. Só que daí também está escrito na Bíblia Sagrada que está escrito lá que quando o valente guarda bem armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tens. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, rouba-lhe a armadura em quem confiava e reparte os despojos. Então veja bem, muitas famílias estão sendo destruídas porque o inimigo da família é o diabo, os demônios e as pessoas que são influenciadas pelo diabo e pelo demônio. Porque está escrito também que o diabo está ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar, destruir, né? Então ele fica olhando para as pessoas e vê o desejo do seu coração e a sua atitude, as suas obras. E ele então oferece
uma armadilha, ele prepara uma armadilha para que essa pessoa satisfaça o seu desejo carnal. Porque o desejo espiritual a gente busca em oração, estudando a palavra de Deus. A gente busca a santidade, obedecendo a palavra do Senhor Deus, seus mandamentos e evitando o pecado. Quem vive pecando não está em Jesus, está escrito no livro de João. Então, é bom que cada família estude a palavra de Deus. Não só estudar em casa, ter um devocional, mas também ir na igreja, porque a igreja é um lugar sagrado. O Senhor Deus falou em Isaías 56:7, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, o Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Para todos os povos, é para todas as nações, línguas e tribos e etnias. Agora, quem não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia, não escuta a palavra de Deus, não vai na igreja, como que a pessoa vai aprender a fazer o que o Senhor Deus está requerendo para a nossa felicidade? Então, eu falei aqui da responsabilidade do pai, mas quando o pai ele falha, ele é iludido pelo diabo e ele perde a sua família, a mulher daí fica responsável ainda mais, porque daí ela vai ser mãe e pai e educadora espiritualmente dos seus filhos. E ela precisa ter um tempo diário de oração para que coloque as suas necessidades diante do Senhor Deus, seus pedidos, seus agradecimentos, porque a gente não dobra o joelho só para chorar e pedir coisas para o Senhor Deus. Nós devemos pedir sim sabedoria, santidade, proteção, para que a gente possa servir a Ele fielmente, obediente à sua palavra. Porque se qualquer família que não obedece, não segue os mandamentos do Senhor Deus, não obedece a sua palavra, o que Ele está requerendo para a nossa própria felicidade, essa união vai dar em nada. A família é uma instituição sagrada. E quando a gente pesquisa na internet quantos divórcios existem todo ano, é um número grandioso. Mas isso eu estou falando de divórcio no papel, em andamento, ou pessoas que já se divorciaram. Mas e a separação verbal apenas? São muitas. Porque qualquer família que não andar, não se permanecer na presença do Senhor Deus, buscando em oração a ajuda dele, proteção, discernimento, ela vai acabar sendo destruída. Como assim destruída? O marido ou arruma outra mulher, ou a mulher arruma outro homem, ou se separa simplesmente, e daí vão ficar como tico-tico no fubá, né? Um dia está com uma mulher, outro dia está com outra, ou a mulher da mesma forma, porque não andaram na presença de Deus. Não andar, o que eu digo é não obedecer a sua palavra, suas ordenanças e os seus mandamentos. Porque os 10 mandamentos da lei moral, o último mandamento é não cobiçarás. E a cobiça do coração de uma pessoa, tanto do homem como da mulher, não é o diabo que coloca, é a pessoa, a carne. Porque está escrito que, na verdade, o espírito já está pronto. Pronto para quê? Para ir viver a vida eterna lá no reino de Deus. Mas a carne é fraca e ela cogita contra o espírito. E a cobiça é do ser humano. Então o Senhor Deus falou, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu animal, nem o teu empregado, nada que pertença ao teu próximo. Cobiçar é desejar, querer possuir. E muitos cobiçam e daí toma para si. E aí comete o pecado da cobiça, que é o 10º mandamento. Mas existe mais 10, mais 9, né? Que os 10 mandamentos é da lei moral, para o nosso próprio bem, para a nossa felicidade. E daí, quem quer ser feliz, precisa fazer isso aí que eu falei, que está escrito na palavra de Deus. E agora, quem quer prosperar na vida,
Aí existem outros capítulos que o Senhor Deus está falando. Faça assim e você vai ser feliz e vai prosperar. Desses capítulos que eu falo bastante é Deuteronômio 28, que está escrito lá do versículo 1 até o 14. As bênçãos prometidas pelo Senhor Deus, mas ele só requer uma coisa: obediência aos seus mandamentos. Aí está de novo, os mandamentos. Aí ele fala assim: diligentemente ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos, ele então abrirá as janelas dos céus também, como está escrito, e derramará a bênção sobre nós sem medida, uma bênção tal, que está escrito em Malaquias. Então a pessoa lê o Deuteronômio 28 até o 14, onde fala sobre as bênçãos. Daí a partir do 15 para frente, vai falar sobre as maldições que caem sobre os desobedientes, sobre os ímpios. Então é preciso conhecer a palavra de Deus, e é isso que eu estou falando aqui. Eu estou frisando claramente aonde que está escrito e por que o Senhor Deus escreveu. Porque se eu for ler todos esses versículos e capítulos que eu falei aqui, esse áudio vai ficar muito comprido. Então eu estou resumindo aqui. Tá? Então esta é a primeira parte, vamos para a segunda parte então.